Paz do Senhor a todos os irmãos. Vim trazer mais um dia uma palavra de Deus para o seu coração. E antes de entrarmos na palavra do Senhor, para meditarmos, peço a todos os irmãos e irmãs que deixem um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para chegar notificações, mais vídeos, que todos os dias, em nome de Jesus, estarei aqui sendo instrumento de Deus para a sua vida. Então vamos lá para a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 19. A gente vai falar de Zaqueu, publicano, que disse: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver Jesus, porque Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa passagem aqui de Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, mexe muito conosco. Aqui aprendemos bastante que Jesus veio salvar os perdidos. O Senhor Jesus veio, ele é o remédio para os doentes. Então, Jesus entrando em Jericó, na cidade de Jericó, Zaqueu, que era um publicano muito rico, procurava ver quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, só ouvia falar. Mas Jesus já sabia que Zaqueu iria subir naquela árvore, que Jesus o ia encontrá-lo. Mas Zaqueu só queria subir na árvore para ver quem era Jesus. Então, Jesus, ao avistar Zaqueu em cima da árvore, simplesmente mandou Zaqueu descer da árvore depressa, pois Jesus fala que convém ficar hoje em tua casa. Então ele desceu depressa, com muita felicidade, com alegria, sabendo que o mestre iria à casa dele, Jesus iria à casa dele. Então a felicidade era enorme. Mas então, desde do povo se alegrar com o que estava acontecendo, não, murmuraram. Enquanto o povo murmurava, da parte de fora da casa, falava: Jesus vai entrar e vai comer na casa de um pecador como Zaqueu, publicano, e o publicano cobrava impostos, e cobrava impostos absurdos, muito mais do que aquilo que era de fato necessário para receber. Então Zaqueu era chefe deles. Então, se as pessoas odiavam os cobradores de impostos, então odiavam mais ainda Zaqueu, porque era chefe deles. Então o povo estava indignado com aquela situação, que Jesus entrou naquela casa de um publicano. Só que, enquanto o povo murmurava na parte de fora, o milagre aconteceria na parte de dentro da casa de Zaqueu. A palavra estava sendo ministrada, o mestre foi visitá-lo, porque achou graça no coração de Zaqueu.
achou algo no coração de Zaqueu. Então, o que o mestre achou no coração de Zaqueu foi o quê? O arrependimento, a vontade de servir a Jesus. Mesmo ele estando naquela situação de quê? De um publicano rico, que era uma pessoa que cobrava muito além do que deveria cobrar das pessoas. Então, as pessoas murmuravam na parte de fora da casa, enquanto na parte de dentro havia milagre. Enquanto dentro da casa, Zaqueu levantava e dizia ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Enquanto lá fora o povo reclamava, murmurava que o mestre não podia entrar naquela casa porque aquele homem era cruel. Dentro da casa o diálogo era de salvação, de perdão, de misericórdia, de graça, de amor. Dentro da casa estava o quê? Um homem arrependido, um homem abrindo mão de tudo aquilo que ele fazia de errado para seguir Jesus, para seguir o mestre. Então, Zaqueu, dentro da casa, falava que ia dividir a metade de seus bens com os pobres. E se ele defraudou alguém, ele ia restituir 4 vezes mais o que ele fez mal. Então, Jesus viu a sinceridade dentro do coração de Zaqueu, viu que não era só de boca que ele estava falando aquilo, e sim do coração. Ele estava falando de dentro do coração dele, de dentro para fora. Ele estava exalando aquilo que estava dentro do coração dele, que era o que? Arrependimento, que era o que? Largar tudo para seguir o mestre. Então, Zaqueu estava decidido a seguir Jesus, não a seguir os bens materiais. Então, ele estava decidido a recomeçar uma nova história. E foi que Jesus Cristo, com sua sabedoria, com a sua soberania e com seu amor, com a sua bondade, com a sua humildade, porque Deus vê muito além daquilo que nós vimos. Jesus sabe o que está dentro do nosso coração, da nossa mente, e Ele examina o nosso coração. Então, meu irmão, Ele sabia que tinha algo no coração de Zaqueu que ia fazer, de fato, a história dele mudar, a chave dele virar. E a chave virou num certo ponto que Zaqueu abriu mão de seus bens materiais para seguir Jesus, para fazer o certo. E Jesus viu tudo aquilo e disse: hoje houve salvação nesta casa. Enquanto o povo reclamava fora da casa, dentro da casa havia salvação para aquele homem, para aquela família, para aquele povo. Dentro da casa de Zaqueu, para aquela família, estava havendo salvação. Então, Jesus ainda acrescentou: pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus fala aqui que Zaqueu, pois que também este é filho de Abraão. Porque Abraão largou a sua parentela para seguir Deus. Ouviu a voz de Deus e seguiu Deus. Seguiu o seu propósito. Tudo aquilo que Deus tinha ordenado, ele seguiu, porque Deus viu algo no coração dele. A mesma coisa aqui de Zaqueu. E Jesus ainda acrescenta: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio para salvar, buscar e salvar o perdido. O Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Jesus é o remédio que a gente precisamos. Então, irmão, fica com essa palavra, com esse ensinamento de Zaqueu,
que abriu mão dos seus bens materiais, abriu mão do seu eu para seguir Jesus. Se arrependeu de todos os seus pecados, de todos os seus caminhos errados, se desviou de todos eles, abençoou os necessitados para seguir Jesus. Reconheceu Jesus como o único e salvador da vida dele, creu em Jesus Cristo e o seguiu. Zaqueu, exemplo que Cristo pode mudar. Jesus opera, Jesus pode mudar aquele homem que está perdido lá no mundo. Jesus pode transformar aquele homem em bênção, pode transformar aquele homem em filho de Deus. Porque para sermos filhos de Deus, a gente temos que reconhecer que Deus é nosso Pai. Então, meu irmão, fica com essa palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje foi sobre Zaqueu, o publicano, que se arrependeu e seguiu Jesus, independente do seu cargo, independente da sua riqueza, do seu status, do seu nome. Simplesmente ele teve a humildade de ir encontrar Jesus, buscar Jesus e buscar a salvação para a sua vida e para a sua família, seguindo Cristo. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, irmãos. Fica na paz de Deus. É um prazer estar trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. Eu sinto privilegiado por ser um instrumento de Deus na sua vida, meu irmão. Fico muito grato a Deus pela sua vida. E essa é a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para passar para todos vocês. Fica na paz de Deus, que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente, que Deus entre com providência em todas as suas áreas e que todos os seus sonhos sejam realizados segundo a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, descanse em Deus, saiba que Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus, basta nós acreditarmos em Deus, que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Fica na paz de Deus.